está falando sobre meio ambiente e qualidade de vida. PH, qual a importância do ser humano estar sempre em sintonia com o meio ambiente? Infelizmente, o ser humano ele acha que ele é um ser maravilhoso, que ele veio para esse planeta para usufruir de tudo que tem. E mais nada. Tudo aqui foi feito para ele. Isso é uma grande mentira. Ele é simplesmente mais uma espécie do planeta. E cabe a ele respeitar o espaço das demais. E o ser humano não está fazendo isso. O ser humano ele acha que ele pode desmatar, ele pode concretar, ele pode tampar nascente, destruir represas, destruir lagos, canalizar rios, ao bel prazer, como ele pode. Isso é uma grande mentira e eu não preciso nem explicar porque você está vendo as catástrofes, os desastres ambientais. Aqui em Catanduva eu fico olhando o Rio São Domingo transbordar. Por quê? Falta de gerenciamento e respeito ao meio ambiente. O ser humano tem que entender que ele faz parte do meio ambiente. Ele não pode destruir a base da sustentabilidade dele. Porque se tiver um desequilíbrio muito grave no meio ambiente, a raça humana está extinta. É essa a realidade. Não adianta, nós vamos resolver. O meio ambiente ele apanha, ele apanha, ele apanha calado. Aí ele vem e dá o troco. Mas o troco dele é uma pancada violenta. Nós estamos vendo aí tsunamis, nós estamos vendo aí enchentes, nós estamos vendo aí um monte de furacões. É a resposta ao desrespeito que nós temos ao meio ambiente. PH, o que você está dizendo? Deus sempre perdoa, o homem às vezes, a natureza nunca. É o que você acabou de falar pra gente. A natureza, o meio ambiente, ele apanha calado, mas quando ele se revolta, aí sai de baixo. E quando você fala sobre as responsabilidades, são nossas, de cada cidadão e também das empresas. Empresas que desenvolvem seus trabalhos e às vezes também, de forma ilegal, acaba poluindo uma nascente de um rio. Já aconteceu, a gente sabe, de casos na região. E também é muito importante a conscientização dos empresários na parte ecológica do meio ambiente. Então é muito importante o ser humano comum, você, meu amigo trabalhador, e também os empresários, ter em mente a conscientização, preservar o meio ambiente. Tem muitas pessoas que acham, poxa vida, vou fazer isso aqui, as consequências vão ser daqui 50, 100 anos. Amigo, cuidado. E já está acontecendo muita coisa com o clima no mundo. E vale ressaltar mais uma vez, vamos preservar o meio onde nós vivemos. É muito importante hoje todo mundo ter em mente a conscientização de preservar o nosso meio onde vivemos, PH. David, às vezes eu vou falar com uma pessoa sobre o meio ambiente, eu coloco essa que você colocou. Olha, por que nós temos que fazer isso agora? Porque senão daqui 100 anos ela vira para mim, daqui 100 anos eu não vou estar aqui. Isso é egoísta. Eu fico extremamente chateado, porque eu estou plantando árvore até hoje. Eu não tenho certeza se eu vou ter netos, mas eu quero que os netos de outras pessoas possam usufruir dessas frutas. Exatamente. Eu passo todo dia de bike, indo para casa do lado do Rio São Domingos, eu vejo pessoas pescando, um rio que nunca teve peixe. Eu vejo algumas pessoas pescando os poucos peixes que estão surgindo ali. Eu faço ao contrário. Toda semana eu vou no Rio São Domingos e jogo um balde de ração para os peixes comerem. Eu estou fazendo a minha parte, eu sei que é pouco perto do que deveria fazer, mas é a minha parte. Eu falo a minha parte como cidadão, como ser humano, como alguém que quer ver a nossa sociedade num planeta saudável, num planeta equilibrado, eu estou fazendo a minha parte. Cabe aos demais fazer a parte deles. Ou seja, as ações do homem, PH, têm consequências seríssimas na natureza. E mesmo assim o homem parece não se importar. A ganância do homem em ter sempre mais, mesmo que para isso destrua seu próprio meio onde vive. Onde vamos chegar com tudo isso? David, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Essa ganância desenfreada, essa necessidade de querer levar vantagem, de dar um jeitinho, de agredir o meio ambiente da maneira que está agredindo, o homem está se autocondenando.
vai chegar uma hora que você não vai ter condições de sustentabilidade. Nós vamos desenvolver doenças gravíssimas, nós vamos ter uma crise de água, uma crise de comida, que pode gerar uma guerra muito séria no planeta por conta dessa ganância. Enquanto a gente pode pegar em qualquer ponto, praticamente, do nosso Brasil, e colocar uma semente, essa semente nascer e gerar uma árvore que vai dar frutos, bom, mas vai chegar uma época que a gente não vai ter mais um solo fértil para poder germinar uma semente. Com certeza. Estamos com o PH aqui no programa de Bem com a Vida. Nesse primeiro bloco, ele falou sobre meio ambiente, qualidade de vida. Vamos para o intervalo e voltamos na sequência com o PH falando sobre o uso de drogas. Voltamos daqui a pouquinho aqui na TV Imaculada, a serviço da evangelização. Muito bem, estamos de volta aqui na TV Imaculada, essa TV abençoada. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu sou o David Luiz e está começando o segundo bloco do programa de Bem com a Vida. E de volta com meu convidado muito especial. Ele que é o Paulo Henrique Fabreto, é gestor ambiental e especialista em palestras de prevenção às drogas. PH, iniciando o nosso segundo bloco e agora com um assunto muito importante que é prevenção às drogas. E você desenvolve um trabalho muito bacana, muito bonito com as crianças e jovens. E você desenvolveu a palestra Um Grito de Alerta. Começar o segundo bloco, para a gente bater esse papo, você falar sobre essa palestra, como que veio para você, um ex-policial, há 20 anos exercendo essa função. Você deve ter visto muita coisa, muito desespero, muitas pessoas mergulhadas nesse mundo. E quero que você fale também como foi criar essa palestra Um Grito de Alerta, Prevenção às Drogas. David, infelizmente a origem dessa palestra veio da necessidade de eu estar fazendo algo mais. Sim. Porque o que nós estávamos fazendo como policial não é o suficiente. Porque o nosso trabalho preventivo deveria se estender um pouco além. E como na minha família, como a maioria das famílias, nós tivemos ou temos problemas de dependência química, principalmente com o álcool, que é a pior droga que tem, eu tive na minha família. Então eu conheci de perto o prejuízo que as drogas causam dentro da estrutura familiar. As consequências são terríveis. Terríveis. Destrói a família, destrói o caráter, a moral, tudo isso aí. E eu tenho essa consciência. Conviver com isso a minha vida inteira. Meu padrasto foi um dependente químico e ele morreu por conta da dependência química, um alcoólatra. E eu vi o que ele perdeu, o que ele jogou fora, ele perdeu o casamento, perdeu a família, perdeu a dignidade, perdeu o respeito, entendeu? E eu sei todo o potencial destrutivo das drogas. Fora isso, calhou de eu ser policial, 19 anos trabalhando na rua, combatendo a questão das drogas. Trabalhei com o Padre Oswaldo mais 3 anos junto nas casas de recuperação, onde eu me especializei mais ainda. Tive a oportunidade de fazer vários cursos no combate e prevenção ao uso indevido de droga, cursos de direitos humanos, cursos de combate à homofobia, ao racismo, à violência contra a mulher. Tudo que nós temos aí de negativo no nosso âmbito social. E pensando nisso, eu fui desenvolvendo uma palestra onde eu conseguisse atingir o meu foco, que era o adolescente. Não adiantava eu chegar lá com cara de bravo, gritar, droga é isso, não. Eu tinha que criar uma palestra extremamente inteligente. Porque se falar resolvesse, toda mãe quando o filho sai, reza o sermão, não vai acontecer nada. Você sabe que isso é mentira. Se todo adolescente que tivesse consciência do que é uma droga não usasse, beleza, mas 90% ou mais, ou 100% do adolescente sabe que droga é destrutivo. Hoje não adianta o adolescente falar que não sabe ou não sabia qual era o resultado daquela porcaria que ele estava colocando na vida dele. Na verdade, Fabreto, hoje todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Aí basta cada um escolher o seu caminho. E lembre-se, toda escolha tem uma consequência. Se você escolher o caminho das drogas, as consequências são drásticas. E se você escolher o caminho do bem, é ter a tua família, é só coisa boa. Então é importante o que o Fabreto está falando, desenvolveu essa palestra, Um Grito de Alerta. Então, no caso, esse grito de alerta seria para os pais, para os jovens,
que esses jovens são de 12 a 20 anos, é uma idade... A idade crítica. Idade crítica, onde tudo começa. É a idade de risco que nós falamos. A partir do momento que a criança passa a pré-adolescência, onde ele tem aquela fase que ele não tem certeza se ele é uma criança, se ele é um adolescente, se ele acha que ele já é um adulto. Então ele tem as incertezas da vida dele. E o que nós criamos o grito de alerta? A questão da droga, hoje eu falo para o pessoal, existe uma fila na questão da dependência química. Eu pego o adolescente através dessa palestra e mostro aonde ele está nessa fila. De repente ele é o próximo da fila e ele não percebeu. Porque são atitudes inconscientes, sem eles perceberem, eles estão direcionados para a dependência química. E essa palestra foi desenvolvida com psicólogo, foi montada, ela foi testada, nós avaliamos com pontos chaves, onde quando o adolescente sai do ritmo dele e já tem uma tendência para as drogas, ele aciona aquele ponto-chave e ele lembra do que aconteceu, ele lembra da palestra e ele se localiza naquela história que nós contamos. Porque nós começamos com uma cronologia de uma criança de 1 ano e vamos até a hora que ele perde a vida com a dependência química. Passando várias etapas, fases da vida, até chegar. Todas, desde bebê de colo, onde a mãe fica molhando a chupetinha na cerveja, na bebida. Quando ele tem 8 anos de idade, ele começa a pegar a bebida alcoólica que tem dentro da casa dele para experimentar por conta. Quando ele tem 12, 14 anos, já quer fazer festinha, convidar os amiguinhos e quer colocar uma batidinha, alguma coisa. E quando ele começa a abrir mão de outras coisas já da vida dele, porque ele está se tornando um consumidor dessas porcarias. E quando, através do álcool, que é a pior droga que existe, por quê? Porque o álcool é lícito. Você encontra hoje álcool dentro da maioria das casas, das famílias. E por conta disso, ele vai procurar outro tipo de droga. E infelizmente, o adolescente hoje, no final de todas as pesquisas que eu fiz, a resposta de todos os dependentes químicos, que eu trabalhei com eles, foi uma só. Eles viravam para mim e falavam assim: PH, eu nunca imaginei que isso ia acontecer comigo. Foi o resultado da minha pesquisa. Que conclusão que você chegou? Tratar a questão com indiferença. Com indiferença. O adolescente hoje está indiferente ao problema das drogas. Ele acha que a questão da dependência química vai pegar o coleguinha do lado, vai pegar o primo dele, vai atingir o amigo que mora na rua da casa dele, e ele é um ser inteligente e com ele nunca vai acontecer. Não, ele é o bacanão e com ele nada vai acontecer. A hora que ele menos percebe, ele caiu. E é isso que a gente, nessa palestra, um grito de alerta, conscientiza de maneira agradável. Porque eu acho que tudo que é colocado forçado dentro da cabeça de alguém, a primeira oportunidade você tira e joga na lata do lixo, por mais importante que seja. Puxa vida, esse cara veio aqui falar, ele quer oprimir a gente, ele quer fazer a gente acreditar nisso. Então tem que ser com calma, tem que se adequar ao meio onde você está. Você tem que ver o seu tipo de público para quem você está passando a mensagem, porque cada tipo de público absorve, cada um absorve da sua maneira. Então é importante você se adequar. Qual que é o seu público-alvo? São jovens de 12 a 20 anos? Tentar usar o linguajar apropriado para aquela ocasião. Isso é importante. Sem dúvida, você conduz o jovem nessa palestra para dentro da história. Você vai contando a hora que ele falar: poxa, este sou eu estou nessa história, isso aconteceu comigo. Aí você vai mostrando para ele como ele está caminhando para o mundo da dependência química. Aí ele começa a ficar assustado. Você mostra o passo a passo. Passo a passo. Ele fala: poxa, isso está acontecendo comigo, eu fiz isso ontem. Oh, mas isso não... Eu achava que isso não me levaria à dependência química. Mas, pô, está acontecendo comigo. Quando eu acabo a palestra, eu tenho ali vários jovens falando: PH, ó, tá acontecendo isso, aconteceu, pá. E eu fiquei assustado do que você falou, porque realmente eu não tinha noção que eu estava caminhando para essa situação. Isso se chama prevenção. O que o PH faz, esse trabalho, um grito de alerta, uma palestra de prevenção às drogas. Então, se a pessoa que está ali, o jovem, que está ali, o adolescente, está assistindo essa palestra, ele começa a se enxergar no meio da história,
Ele pode perceber que o passo a passo da sua história, ele está ali participando. Ou seja, ele pode ter a mente clareada. Poxa vida, eu tenho que parar por aqui. Porque se eu dar mais um passo adiante, eu posso ser essa estatística do PH. Ser mais um caso na estatística. Então é muito importante. Isso, PH, se chama prevenção realmente. Sem dúvida. Hoje, muitas vezes eu vou mandar meu currículo, vou falar da minha palestra, as pessoas... mas você vai falar do como é que ela age no cérebro, como é que tipo de droga... Falou, meu, isso não interessa. O que interessa a família é o meu filho não se envolver com droga. Essa é a resposta. Você hoje, quando vai comprar um carro, você não tem uma aula de mecânica. Simplesmente o cara te fala aquilo que te interessa do veículo. Exatamente. A aula de mecânica é para um mecânico. Isso. Então, hoje o que a sociedade quer? Viver em paz. A mãe quer dormir sossegada e saber que o filho dela está preparado para dizer não às drogas, para não se envolver, para identificar um ambiente onde tem a droga e sair daquele ambiente por conta própria. É isso que a sociedade quer, não adianta ficar inventando moda, de falar de componente químico, de tal droga, disso, daquilo. O jovem que tem que simplesmente aprender aonde ele está nessa história da dependência química, sair dessa fila e dizer não na hora certa. Olha, esse momento não é para mim, eu vou mudar a direção, vou mudar o rumo dessa história, porque eu estou caminhando para a dependência química. Essa é a verdade. Nós não queremos algo complexo, nós queremos paz. Nós queremos que os nossos jovens saibam aonde eles estão e tenham autonomia para dizer, não, eu não vou usar droga porque eu sei aonde eu vou chegar no final dessa história. Sabe as consequências. Sem dúvida. E você nas suas palestras tenta mostrar as consequências do uso de drogas, pessoas que tinham tudo para ser pessoas de sucesso, bem-sucedidas e pelo simples fato de terem entrado nesse mundo obscuro, perderam tudo. Perderam a oportunidade de constituir uma família, de ter um bom emprego, de viver bem em sociedade. Isso você passa para as pessoas. Ô David, as pessoas, infelizmente, não têm noção. Eu falo para todo mundo. As pessoas não têm noção do que é a dependência química. Eles não têm noção do estrago que faz na vida das pessoas. Eu vejo várias famílias destruídas, não é só aquela pessoa que está usando droga. Ela arrasta o pai, ela arrasta a mãe numa depressão, num atrito familiar, ela desagrega a família, ela faz um inferno na vida, ela envolve uma família inteira, entendeu? Ela destrói tudo que está ao redor dela. Eu conheci meninas em tratamento que ela me mostrou o book dela. Eu olhava no book e não acreditava que era uma menina que havia perdido 15, 20 quilos, perdido o dente da boca, ido para prostituição, morado numa praça, isso, aquilo. Uma menina que morou na Europa, morou nos Estados Unidos, falava 3 idiomas fluentes, estava ali, um farrapo, jogada ao chão, foi recolhida como um lixo, jogada numa calçada, e me mostra e conta todo esse tipo de história. Pessoas que tinham um emprego excelente, pessoas que eram empresários, e você conversa com ele olhando no olho, e ele te conta a história inteirinha da vida dele. Não é diferente do que está acontecendo. É balada, é isso, aquilo. Os pais se ausentando de um monte de coisa que os filhos estão fazendo. Simplesmente, vou dar um cartão para o meu filho, ele gasta lá o que ele precisa. Ou eu vou dar a chave da minha casa para ele, ele volta a hora que ele quer. Pai, eu vou dormir na casa do fulano e o pai não quer saber se é verdade ou não. Portanto, PH, as pessoas entram nesse mundo sabendo as consequências. E você percebeu que as drogas não escolhem o rico, o pobre, o branco, o negro. Não. Ela pega você, que está com a sua parte espiritual a desejar, a você, que é influenciado por outras pessoas, não tem a sua opinião firme, forte. Agora, eu acho que é de extrema importância a base familiar. Como que está a base familiar, a estrutura familiar? É como um alicerce. A família é importante nesse momento. Por quê? Porque se você tem uma base forte dentro de casa, a educação é bacana. Você é espelho para o seu filho. O seu filho se espelha no seu pai, se espelha na sua mãe. Então é importante também o seu comportamento. Veja bem o que você faz na frente dos seus filhos. Os seus filhos estão pequenos, mas vai crescer, e vai crescer num ambiente
Ele vai perceber e aos poucos vai poder estar entrando nesse mundo. E você, ali desligado, nem vai perceber. Então a base, a estrutura familiar é importante também no caso da dependência química. Às vezes, pais que usam algum tipo de droga na frente do filho que é pequeno, não dá devido importância. Poxa, ele é pequeno, ele não entende nada. Mas o filho vai crescendo, vai enxergando aquela situação e quando eles perceberem, o filho também está nessa. Porque tiveram um espelho dentro de casa. Sem dúvida, a questão da prevenção às drogas tem 3 pilares fundamentais: família, religião e exemplo. Exatamente. O exemplo é fazer trabalho social, assistencial. Não é só falar bonito na frente do seu filho. É catar o seu filho para a mão e falar: hoje eu estou indo para o asilo porque nós vamos fazer um trabalho social lá. Hoje eu estou indo para a minha comunidade fazer um trabalho social. Sensacional. Então, exatamente. você como pai e mãe tem que dar um exemplo para que seu filho aprenda o que realmente tem valor e o que não tem. E a família é a base. Você tem uma família unida. Não basta ter a família, aquela que banca o adolescente, aquela que dá do melhor para o adolescente, porém é uma família ausente. Não tem a base de família, o que a religião diz, o que é uma família unida, uma família que participa, que senta, que dialoga, que conversa, entendeu? E também religião. Nós temos que acreditar cada dia mais em Deus. Com certeza. E aprender que o que vai te agregar valor na sua vida não é dinheiro. Às vezes as pessoas falam: PH, parece que você é contra o dinheiro. Eu falo: não. Nós estamos vivendo uma era que tudo tem um preço. Quanto vale isso, quanto vale aquilo. Isso está sendo destrutivo. É claro que nós temos que correr atrás do dinheiro, ter um bom trabalho, procurar melhorar, mas não podemos deixar a nossa ganância adentrar a parte da família. Não podemos deixar a nossa ganância adentrar a parte da religiosidade. Exatamente. Não podemos deixar a nossa ganância financeira impedir você de abrir mão do teu sábado, de ganhar dinheiro no sábado para ir ajudar o teu irmão, o teu semelhante, e levar o seu filho para ver isso. E falar para ele que é muito mais importante ser um ser humano bom do que ser um ser humano rico. Tem muito cara que era bilionário aí no Brasil até ontem e hoje está quebrado. E não tem exemplo nenhum de ser humano. Exatamente, ou seja, não é porque a pessoa é bilionária que é um espelho dentro de casa. Às vezes tem muitas pessoas simples, humildes, em seu barraquinho, na sua casinha simples, mas com caráter, com dignidade. E os filhos se espelham nos seus pais e crescem também com caráter e com a sua dignidade. Perfeita a sua colocação. Para encerrar, você vai deixar o seu contato. O pessoal quiser contratar Paulo Henrique Fabretto, PH, para palestras de meio ambiente, qualidade de vida e também essa palestra, um grito de alerta, prevenção de drogas, muito importante. Está aparecendo aqui no seu vídeo o contato, o telefone, o e-mail, o site também, tem um site muito bacana e você pode entrar em contato com o PH, está aparecendo os endereços aqui na sua tela. PH, foi um prazer tê-lo aqui no meu programa, muito obrigado, foi muito útil à comunidade, não tenha dúvida, e volte quantas vezes forem necessárias. Muito obrigado mais uma vez. David, eu que agradeço todos os telespectadores, eu agradeço os internautas, e eu digo o seguinte, que quanto mais pessoas eu conseguir atingir com o meu trabalho, com minha fala, com o meu exemplo, e que essas pessoas possam dar seguimento a tudo que eu estou fazendo, eu fico feliz. Muito bem, muito bem. Está terminando aqui no programa de Bem com a Vida, mais um programa aqui. Muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua conexão. A gente se fala e se vê na próxima semana. Muito obrigado a todos. TV Imaculada, a serviço da evangelização.